Então, antes, assim, eu queria entender um pouco o que é saúde mental, todas essas possibilidades, né, do que é saúde mental e por que que a gente, de alguma forma, relacionou isso com carreira, sabe? O que é que isso tem a ver? Como que você Uhum. introduziria isso pra gente? Saúde mental, a gente pensa logo em saúde, né? A gente é um conceito que todo mundo conhece, todo mundo precisa. E a gente faz uma desconexão. A gente, quando eu falo a gente, é a cultura, vamos dizer assim, né? Faz uma desconexão entre o mental e o físico, né? E quando isso é errôneo, porque o mental depende do físico, o físico depende do mental, né? Todo mundo sabe, se não sabe conscientemente, já vivenciou alguma coisa em relação a isso, então tá com estafa, tá cansado, não consegue produzir. Obviamente, isso vai para o mental porque você começa a se julgar porque não está produzindo. Então, olha aí como eles dialogam entre si, né? É um sistema único, eu sempre falo isso. A gente não tem que pensar em saúde mental e saúde física. A própria Legal. Organização Mundial da Saúde fala que saúde de verdade é um bem-estar biopsicossocial, né? Ou Nossa, seja, bem não amplo. é só a ausência de doença, né? Mas é você estar bem inserido, acolhido, né? Com as necessidades supridas, esse físico, enfim, a saúde boa, os níveis bons, né, para nossa saúde. Então, assim, saúde é um conceito que ele precisa ter integrado isso tudo. E quando a gente fala de saúde mental, né, é porque bem, como as pessoas fazem essa separação de saúde mental e física, então a gente pensa em como é que está a sua mente, como é que estão os seus pensamentos, né? Como é que está o seu ambiente, porque o seu ambiente influencia diretamente na sua saúde mental, né? Sim, Como é que tá, quais são as situações que você permite, que você se coloca, se você dá limites, se você não dá. Isso tudo passa pela mente, não tem jeito. Então a saúde mental é basicamente você se sentir apto para lidar com as adversidades, saber cultivar um bom diálogo interno, por exemplo. Né? É muito mais legal. amplo do que isso, mas passa por aí. O interessante disso tudo é realmente frisar que a saúde mental e saúde em geral e saúde física, uma não existe sem a outra, é um sistema integrado, né? E aí, Legal. puxando esse gancho aí da carreira, que a gente acabou de falar sobre ambientes, né, que a gente se coloca, é, no trabalho, por exemplo, ou não num trabalho, assim, por exemplo, eu sou autônoma, então eu não tenho um local de trabalho, tipo, com outras pessoas, mas a relação que eu tenho com esse trabalho também influencia diretamente na nossa saúde mental, enfim, né, uma via de mão Legal. dupla. Muito bom. E assim, o que você falou até nessa parte de adversidades, né? Na verdade, eventos no geral. A gente pode considerar eventos bons, eventos ruins, eventos neutros, tanto faz. Tudo que Uhum. acontece ali ao redor da vida da pessoa. A saúde mental é mais sobre como ela processa isso tudo do que necessariamente se os eventos estão favoráveis ou desfavoráveis, né? É muito mais Perfeito. sobre a percepção que ela está tendo do que está acontecendo no contexto, concorda? Uhum. Concordo muito. E o quanto ela acredita que ela tem recursos para lidar com isso, né? Para lidar com essas adversidades. Legal. Até engatando aqui com outra coisa importante, por exemplo, você não começou com burnout, né? Eu imagino que você começou dando alguns sinais de desconforto e aí chegou um dia no burnout. A mesma coisa para outras questões. Digamos que uma pessoa que está muito ansiosa no trabalho, entre aspas, ansiedade saudável, ok, administrável, adaptativa. Em que momento que deixa de ser, né? Ou então, para Uhum. um caso mais de melancolia, a pessoa que está baixa astral, está triste, já está tendo desmotivação constante. Em que momento essa melancolia já está dando sinais assim, olha, o seu trabalho está sendo um fator depressivo para Uhum. você? Qual é essa linha tênue, né, que todos nós temos que ficar tão atentos na nossa vida? É o De, que eu de sempre falo. do que é saudável para o que não tá, o que está pedindo ajuda. Até para trabalhar isso na terapia, né? O que eu sempre falo é duração e frequência. Duração e frequência. É normal a gente ficar triste, é normal a gente ficar frustrado com alguma coisa no trabalho, na vida. Agora, quando essa frustração, essa melancolia, isso tá muito frequente, você sente que isso não tá passando, né? Já tá um tempo bastante. Olha, eu fiquei meses bem mal. É o que eu sempre falo, né? Também, o carro apita, o painel acende, a gente vai correndo no mecânico. Sim. O nosso painel interno apita, a gente não liga para Não ele. faz nada. A gente fala assim, não, vamos embora, vamos continuar, né?
Então, assim, observar a frequência e duração desses sintomas que você não tinha e que estão aparecendo aí, que são bastante desagradáveis, é o principal ponto para você ficar alerta. Né? Muito Se está importante. durando muito, e a intensidade também, né? A intensidade é muito intenso. Como é que é isso? Né? Legal. Porque, por exemplo, eu no meu burnout tinha dias que eu queria sentar não, deitar, chorar em posição fetal, porque eu não Uhum. conseguia pensar em trabalhar. Não porque eu não gosto do meu trabalho, mas porque eu estava em verdadeira estafa e eu estava Uhum. sentindo que eu não estava bem e que eu não ia dar um atendimento, por exemplo, de qualidade e que ia ser tudo horrível porque eu não estava com energia Sim. vital para conseguir fazer aquilo. E na verdade foi isso, foi falta de limites, falta de conexão de um propósito maior com o seu trabalho. E quando eu falo propósito maior, gente, o pessoal fala assim, mas eu não tenho como, eu trabalho numa empresa. Sei lá, que o seu propósito maior seja aprender alguma coisa a cada dia. Com Que o seu propósito certeza. seja ajudar o seu colega. Porque a gente pensa em propósito maior, uma coisa assim, vou abrir uma empresa, você CEO, tipo, Não. como que você pode se relacionar melhor com o seu trabalho, né? O que que faz o trabalho melhor? O que que você ri quando tá no trabalho? O que que te faz bem quando você tá no seu trabalho? No seu ambiente de trabalho, como é que tá isso? Né? Então, entender um pouquinho essas coisas. Então, ficar Legal. muito atenta a esses Muito bom. sintomas, se forem muito duradouros. Legal. Porque, assim, eventos, né? Um evento triste, eu vou ter que passar na minha carreira. A única forma de eu me prevenir de qualquer coisa triste, de qualquer fracasso, vamos colocar assim, é se eu não fizer nada. Então, eu vou passar por eventos tristes. Vai ter um dia que vai ser mais estressante, eu vou ficar mais cansada. Eu posso estar passando por um desafio que me deixa mais ansiosa. Até aí tudo bem, contanto que meu corpo saiba voltar pro equilíbrio depois, né? Contanto que eu mostre pro meu corpo depois que tá tudo bem e que a gente volta para o funcionamento normal. Se a gente já tá emendando uma crise na outra, é o painel do carro que tá apitando e que a gente precisa fazer uma reavaliação, né? Exatamente isso. Exatamente. Legal, legal. O que que a gente pode pensar assim agora, desafios específicos da carreira, assim, sabe? Uma coisa que eu vejo muito, muito comum, Luiz, entre as pessoas que eu trabalho, né, minhas alunas, minhas clientes, é a questão da insegurança mesmo. Uhum. E uma necessidade, talvez, de aprovação das outras pessoas, que atrapalha muito. Uma necessidade de não falhar, um perfeccionismo, assim, muito exacerbado. E no aspecto de carreira, isso fica muito latente, porque são justificativas que a pessoa pode se dar por 5 anos, né, para não fazer nada, Uhum. para realmente evitar qualquer tipo de novidade, de dificuldade. Como é que a gente relaciona isso, né? O nosso amadurecimento emocional, a gente se desafiar, mas a gente cuidar da nossa saúde, né? Então, assim, até que ponto Uhum. esse desafio? Como é que a gente faz essa leitura? Uhum. A base de tudo é você se autoconhecer para conseguir entender aonde que são as suas limitações, né? Então, sabendo a limitação, você começa a trabalhar isso. E essa limitação, quando a gente fala dela, ela não vai só para nossa vida pessoal, ela vai para a carreira. A Uhum, carreira é uma parte muito importante da nossa vida, não tem como negar isso. Então é muito improvável que alguém que não saiba, por exemplo, se comunicar nas relações pessoais vai conseguir comunicar bem na carreira, no ambiente de trabalho, né? Então o primeiro passo é sempre esse, você começar a reconhecer o que te faz bem, o que te faz mal, o que você aceita, o que você não aceita, né? Como é que está a sua comunicação no trabalho? Isso é mais importante de tudo. Como que você está verdade. se comunicando, né? As pessoas tá tendo ruído, elas estão te entendendo, você tá entendendo, você se sente ofendido, você não se sente ofendido, né? É importante a gente trabalhar isso para ter uma carreira sustentável, né? Sim, Eu acho que essa é a palavra, sustentabilidade dessa sustentável. carreira, né? Porque a gente tem muitos mitos, como a gente está conversando aqui, sobre o que é carreira, sobre gostar de fazer, então não precisa trabalhar, e as coisas virem fácil. Não é. Eu acho que a carreira está muito relacionada ao seu autoconhecimento, ao seu autodesenvolvimento, né? Legal. E essa Desenvolvimento de comunicação, habilidades sociais, por exemplo, também, né? Você precisa essa saber ter comunicação habilidades. que você mencionou, a comunicação no trabalho, fazendo até um gancho assim, não é nem só a comunicação, por exemplo, com os seus colegas, né? Mas é como você se comunica sobre o seu trabalho. Por exemplo, tem muitas meninas novinhas em que a Perdão. família, mas quiser beber uma água, fica à vontade. Ah, fica É, mesmo.
ar-condicionado me ferra. Aqui no Rio tá quase Ai, 50 graus, sensação térmica. eu sei, mas sem o ar-condicionado às vezes é pior, né? Aí a Não gente não dá, sabe se é. bota com você. Então, tem a comunicação que a gente tem com as outras pessoas a respeito da nossa carreira. Então, por exemplo, meninas muito novinhas que a família, né, interfere muito nas escolhas profissionais. Ah, eu não posso fazer o que eu quero porque a minha família... E existe uma dependência, então a comunicação faz muita diferença. Ou até um fator que eu sei que é super estressor. Você vai visitar aquela tia e aí a tia te pergunta, e aí, não vai fazer concurso? Ah, porque sua prima já passou em medicina em Uhum, primeiro lugar e tal. Como que você se porta, né, diante desses cenários? Você consegue se uhum, posicionar, falar a verdade que está dentro de você? Tem muitas uhum. pessoas que ainda assumem uma postura muito passiva, né, diante desse tipo de interferência. E justamente isso, saber o que você precisa, reconhecer os seus limites e saber se comunicar, né? É crucial, porque, por exemplo, se uma tia dessa chega e fala pra você, fala, tia, quando você fala isso, me magoa. Esse não é o caminho que eu quero pra mim, né? Então, eu gostaria muito que você respeitasse a minha busca. Eu não preciso saber as coisas de uma vez só, né? E aí, até você vai ressignificar essa relação a partir dessa comunicação, se você tiver a habilidade emocional para lidar com isso, né? Então, a comunicação é a parte principal de tudo, basicamente. Né? E assim você estabelece limites saudáveis, né? Dentro dessa relação com a carreira, porque a carreira é sua. Você vai precisar nortear ela às vezes. Entende? Às vezes a gente acha que é uma coisa meio assim, carreira. Mas você norteia ela em algum nível, né? Então, eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de negar atendimento no início. Por que eu estava atendendo de 8 às 8, né? Terminando às 9? Porque eu não sabia dizer não. E Sim, aí, nesse de não saber dizer não, eu fui me acumulando de coisas, pegando cargas que não eram minhas, né? uhum, E então faz tudo parte da inteligência emocional. A comunicação é sim, muito central nisso e é muito importante essa definição de limites e de objetivos claros também. Né? sim. Então, quando a gente procura na carreira despejar alguma coisa emocional, e aí, quando escolhe a coisa, vê que não era aquilo que queria e fica arrasado. Né? Então, essa conexão para entender o que, que você gosta genuinamente, como que dá para adaptar no seu dia a dia, eu sei, né? Minha mãe, por exemplo, queria ser dentista e foi contadora porque meu avô era contador, mas ela conseguiu se adaptar muito bem na profissão dela e ela, tudo que ela conquistou foi por conta da contabilidade e ela se dá bem com isso, Sim, né? Então, entender que vai precisar abrir mão de algumas coisas também, né? muito E bom. manejando isso conforme o seu coração for falando e você ouvindo ele, né? Porque ele tá falando ali, você não ouve muitas vezes. Sim, sim. Então, Isso aí é muito legal que você falou, nessa capacidade da gente saber o que a gente gosta, o que a gente quer. E por uhum, incrível que pareça, a maioria das pessoas não tem esse tipo de preparação assim, né? Hoje em dia, ainda, assim uhum, como a própria saúde mental não é pauta, por exemplo, de educação infantil, nem do ensino médio, esse assunto realmente ainda é muito negligenciado. O próprio autoconhecimento para a carreira, né? Então, na escola, no máximo, a orientação é: se você gosta de matemática, vai fazer engenharia. É mais ou menos essa a orientação. Então, gente, é muito natural se que eu depois a contar como que gente. eu escolhi minha carreira, vocês vão rir. Como foi que você escolheu a sua? Foi de uma forma que eu sempre falo, gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas eu perguntei para meus amigos, era segundo ano do ensino médio, o colégio obrigando a você escolher uma carreira. Eu olhei para meus amigos e falei assim, cara, e aí? O que, que eu O que, que você sou? O que vocês acha? acham? O que, que vocês acham que eu seria? Ah, você tá bom, ouvinte, você fala bem, você nunca interrompe ninguém e tal, assim, tipo, acho que você é uma boa amiga, é uma boa psicóloga. Aí eu marquei lá psicologia e deu certo. Deu certo a visão dos meus amigos muito atentos, mas não façam isso. A recomendação que eu É, faço até para os. Eu atendi adolescentes durante um tempo no consultório, quando eu tinha aqui no Rio, e eu falo: olhem as grades, se permitam explorar. isso. Olhem as grades, não precisa definir nada, você não tem que saber nada da sua vida. A gente não sabe, adulto finge que sabe também, adolescente você não É, vai saber. O adulto cobra do adolescente é coisa que ele nem tem, né? O adulto próprio não tem essa exatamente. habilidade. Então vai com Exatamente. calma, vê o que você gosta, vai se dar a oportunidade de explorar, olha as grades, conversa com alguém na profissão, vê como é que é isso, né? Vê como é que tá Exatamente. o mercado. Hoje a gente tem a ferramenta do Google, gente. O Google é incrível, você acha tudo ali, Exatamente. né? Então, É, assim, se permita explorar para entender o que faz sentido ali, né? Alguém colocou, isso que ainda bem que deu certo. Ainda é, bem que deu certo mesmo.
Meus amigos estavam afinados ali, mas claro que também eu botei ali, mas depois eu fui olhar também a grade, Sim. me E certificar que não assim, teria matemática. só para ter certeza, né, que não vai ser uma tragédia. Mas, assim, É. uma coisa legal também é a gente pensar que a maioria das pessoas, na época das escolhas, não tem essa sacada. O estilo de vida que você vai ter para você é muito definido pelo trabalho que você escolhe, né? Então, se eu tivesse escolhido ser médica, por exemplo, não é só a disciplina da faculdade que ia ser diferente. Ah, eu estudei muita biologia. Não, não é isso que Uhum. muda. Muda a vida que eu vou ter, né? Que horas eu acordo, a roupa que eu uso. Eu estaria agora com uma máscara aqui, provavelmente de avental, lá, abrindo alguém, vendo sangue, uma loucura. Então, assim, a vida que a gente tem, o estilo de vida que a gente leva é muito moldado pelas escolhas profissionais que a gente faz, né? Então, Com uma pergunta certeza. muito importante da gente se fazer é que tipo de vida eu quero ter, que tipo de roupa eu quero usar, em que mesa eu quero sentar, sobre qual assunto, que tipo de problema eu quero resolver, né? Já que vai ter perrengue de trabalho, Uhum. que a gente sabe que vai ter. O que Eu faz o seu prefiro olho brilhar o também, que né? faz o meu ouro Como brilhar, é que é isso? exatamente. Eu prefiro resolver um problema de um paciente que tomou o remédio errado, ou eu prefiro resolver um problema de uma planta que morreu e que o cliente está chateado. Tanto Uhum. faz. É sobre problemas, é sobre pressão, né? Que tipo de Sim, pressão você quer sofrer? Eu acho que essa é a escolha no fim das contas, né? Já que alguma com pressão a gente certeza. termina sofrendo. É isso mesmo. Outra coisa que eu consigo conectar, assim, carreira com saúde mental muito clara é a questão do dinheiro mesmo, né? O fato Uhum. da nossa carreira ser a nossa fonte de renda principal, na maioria das pessoas, é a partir do nosso trabalho que a gente ganha a nossa independência, que a gente começa a ser dono mesmo da nossa vida, realiza os nossos sonhos. Então tem esse lado bom que o nosso dinheiro, do nosso trabalho, a gente se sente capaz e cria a nossa independência financeira, mas tem o lado complexo, principalmente em tempos de crise, né? Que também os problemas financeiros são grandes gatilhos para Com dificuldades, certeza. né? O que é que você diria sobre isso, assim? Com certeza. Foi, acho que o que eu mais tratei em consultório nessa pandemia, né? Sério? Porque você perde o emprego, você perde a qualidade de vida, você perde coisas que eram importantes para você, você vê uma situação de muita instabilidade. Infelizmente, o mundo é muito feroz em relação a dinheiro, né? O dono do apartamento não quer saber se você perdeu o emprego ou não, ele quer o dinheiro na mão dele. Então, assim, relações sociais De vai novo. afetar a ansiedade, sim, mas enfim, a questão toda da saúde mental, porque você fica de mãos atadas, né? O dinheiro é, sim, muito importante na sociedade, e quando você tira ele, é isso, é uma falta de autonomia, falta de Exatamente. liberdade, né? Você não pode nem ir e vir, porque você não tem dinheiro para o ônibus, você não pode ir e vir, que É, teoricamente é um direito nosso, né? E assim, é muito complicado, é muito delicado essa questão, mas muito. com certeza passa por aí, né? A autoestima É. fica rebaixada, então de repente você vê os seus amigos saindo, você não pode sair, você tem que se privar, né? E ainda assim você sofre muito e não tem o que acha que deveria ter. São Sim, muitos conflitos, né? E foi muito difícil sim. essa pandemia, realmente, nesse sentido. Mas ao Tem a, mesmo tempo, foi muito bonito ver muitos pacientes se reerguendo assim como fênix, sabe? Eu acho sim. que, enfim, dois lados de uma moeda, né? Os dois lados, Tem essa privação imediata, né, que você falou, das limitações, e ainda tem a preocupação, né? Então você já está lidando com uma falta, talvez, do recurso financeiro, e você está Uhum, preocupado com o futuro. Como é que vai ser o mês que vem, os 2 meses, uhum. e quando que isso Como é que vai você vai chegar? alimentar o seu filho? Às vezes não precisa É, nem tipo, ir muito longe, né? Caraca, como é que eu vou fazer isso? Meu marido perdeu emprego, meu trabalho não dá só, sabe, tipo, para sustentar a casa sim, toda. Será que vai ter comida amanhã? Será que quem que vai conseguir fazer o mercado? Eu vou ter que dar minha amiga um dinheiro, né? Então, sim, assim, essas preocupações mobilizam muito, né? E muito, toda preocupação gera ansiedade. A ansiedade ativa o sistema de defesa do corpo. A gente entra em modo luta e fuga, de sobrevivência, né? Então, exatamente. é muito desesperador quando esse modo é ativado. É. E aí, obviamente, a gente não quer parecer assim, acho que já tá claro, né, que não é nosso perfil, parecer superficial, a gente fala, vai lá, você consegue, você Não, dá a não. volta por cima, não, não é o nosso perfil.
Mas de alguma forma, assim, o que é que pode ter, né, um caráter de motivação mesmo para uma pessoa que está nessa situação em que a pressão financeira do trabalho tá sendo pior? Porque também se a gente Uhum. se rende, aí não tem realmente solução, né? Então, a lógica é, primeiro, obviamente, aceitar esse contexto muito difícil, mas encontrar recursos que a pessoa continue tentando, venda lá o brigadeiro, como você falou, ou Uhum. continue levando currículo, ou peça ajuda para alguém, ou preste algum serviço que ela não estava acostumada a Uhum. prestar. Né? Essa iniciativa precisa continuar, né? Senão, aí. E o mais importante de tudo nessa pandemia também, falando sobre essa questão de carreira, que eu percebi que é extremamente importante, a gente precisa falar sobre isso, é a rede de apoio. Porque as pessoas que se reergueram, elas não teriam se reerguido se não fosse amigos e familiares que às vezes também estavam ruins, mas estavam com a situação ruim, mas estavam ali, não, calma, calma, estamos juntos, vamos fazer algum plano, vamos tentar Exatamente. entender alguma coisa nova, né? E não estar nessa sozinho, né? Então, por isso que é super importante que você busque, em qualquer momento difícil, né? Não só na carreira, não só no trabalho, numa pandemia, mas tenha as pessoas de confiança que você possa realmente se abrir, né? Que você possa pedir ajuda, que possa te ajudar a ver o outro lado também das coisas, Sim. porque a gente Até fica pedir tão ideia, né? desesperado, que a Tipo gente não ideia. consegue ver, a gente não consegue ver o que está acontecendo. E aí vem alguém e fala assim, cara, por que você não faz? Você é boa nisso, faz isso, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. é realmente ter essa rede de apoio é muito, muito, muito importante nesse momento para conseguir achar motivação para continuar, né? Para continuar. Legal. É claro que depende muito da disponibilidade emocional de cada pessoa, né? Eu não quero soar também aqui, né? Ai, que todo mundo consegue. Não, não é todo mundo que consegue. Tem Sim. pessoas que têm um caminho diferente, pessoas que, enfim, por uma série de motivos, mas entendendo, de novo, dentro dessas possibilidades, né? O que que dá para fazer agora, mesmo que seja pequenininho, continua fazendo, né? Exatamente. Porque a vida não para mesmo, né? É isso aí, isso aí. E agora pensando assim em boas práticas, né, no geral. Se fosse existir um guia da saúde mental para o seu trabalho, o que é que estaria nesse guia assim de boas práticas? Adorei a pergunta, Pro adorei. dia a dia, o que é essencial que a gente não esqueça de Uhum. praticar, sabe, na nossa carreira, no nosso trabalho. O que é que você acha que é assim, isso aqui, Olha, galera, não esquece? como uma pessoa que passou pelo burnout, dar valor ao momento de descanso. Descanso. Porque Verdade. não tem como você tirar energia do nada. Você tem energia para ir atrás do que você precisa, do que você quer, dos seus sonhos, da carreira dos sonhos, enfim, você precisa ter energia. E eu não estava levando isso em consideração na minha jornada aí profissional também. Falei, não, vamos embora. Dá para paciente? Não, dá para fazer consultoria. Vamos, mentoria também dá. Bora, 5 lives por semana, vamos. Uhum. Não dá. É como se Não dá. fosse tirasse esse dinheiro, um dinheiro do banco, fosse tirando, tirando, tirando e nunca repondo. Uma hora Uhum. vai esgotar, uma hora vai acabar. Então, o guia para você ter uma saúde mental no trabalho, primeira coisa é entender que descanso não é opção. Você precisa descansar. Preferencialmente na quantidade que você trabalha. Porque é muito difícil você recarregar. Se você quer Sim. muito, você tem que descansar muito. Né? Dentro do possível, né, gente? Então, por exemplo, eu descanso uma vez na semana, eu tenho um dia de folga na semana. Depois que eu Sim. reorganizei a minha vida, eu falei, cara, segunda-feira eu não vou trabalhar. Vai ser o dia que eu vou meditar, yoga, fazer o que eu quiser, o que eu precisar naquele momento, marcar um médico, que às vezes marcar um médico é um ato de autocuidado que você É, precisa para sua carreira continuar funcionando, né? exatamente. Então, eu pude fazer isso. O que dá para você fazer na sua carreira? 1 minuto que seja, um almoço saudável, uma Mais alimentação leve. saudável, né? Para você ter clareza, não comer tanto fast food, enfim, isso é o básico. Mas Isso, a só segunda questão. complementando assim um ponto de vista da minha experiência, Uhum, né? Teve uma época que eu odiava o meu trabalho, que foi a última experiência que eu tive. Era um trabalho muito bom, mas o ambiente era muito complicado para mim. Foi o primeiro lugar em que eu não me senti parte, imagina. sabe? Então foi Uhum. muito difícil para mim, muito difícil mesmo. É, desenvolvi insônia, gastrite, pressão alta. Foi horrível essa época. E aí lá eu passava o dia todo nesse ambiente super difícil e às vezes eu falava, vou descansar. E aí eu ia pro café, né, com algumas amigas e a gente ficava 20 minutos no café reclamando do trabalho, falando como estava Uhum. difícil. Só que não era mais um desabafo saudável, era já piorava a situação, sabe? Sim. Então, hoje em dia, quando eu falo de descanso, eu falo muito assim para as pessoas: escolha o descanso certo, sabe?
ficar reclamando do trabalho não é descanso. Rolar o Instagram não é descanso, Isso. gente. Rolar o Instagram e tá todo mundo de boa lá nos seus melhores momentos no Instagram não é descanso, né? Então, Perfeita qual colocação. é esse descanso verdadeiro para você? Uma comida gostosa, saudável, um passeio, algum contato com a natureza, deitar e ficar olhando pro teto, O que sei que lá. te nutre? O que que te nutre? Emocionalmente falando, Exatamente. olhar pro teto é super necessário. Teve um dia que eu fiz uma Exatamente. história, falei, gente, estou olhando pro teto porque minha mente já não deu hoje. Eu pisei, eu quebrei, amanhã eu tô boa de novo, mas eu preciso olhar pro teto agora. Sabe? Isso. Então, assim, realmente, entender que tem coisas que são compensações, que não são descanso. Olhar o Instagram, você está buscando outro estímulo. Isso. É importante que a gente saiba não ter tanto estímulo. Não dá Isso. tanto estímulo pro nosso cérebro, né? Calma, deixa ele ficar. Um banho, às vezes, de banho quentinho. Gente, eu adoro banho quentinho com uma vela aromática. Sabe? Uma Exatamente. musiquinha. Então, assim, são coisas que dá pra gente botar no nosso dia a dia, quase como se fosse um ritual, porque a gente precisa fortalecido, nutrido de algum lugar, né? Porque a gente espera que a gente esteja sempre no nosso melhor desempenho, só que, peraí, a gente precisa É isso fazer por mesmo. onde para ter o melhor desempenho, né? E a segunda questão que eu ia falar, se tivesse um guia, é realmente, gente, autoconhecimento para você entender os seus limites, e você não perceber o limite quando chegou nele. Você perceber antes que, opa, tá chegando o limite e eu preciso intervir agora. Né? Tem uma Ficar atento. paciente que trabalha muito, né? Que é workaholic, e eu falei pra ela, olha, mas aí não dá pra gente só parar quando chegar no limite. O limite não é o objetivo, né? Você Isso. precisa arranjar uma estratégia. Ah, quando chegar no limite eu paro. Não, gente, não é isso. Não é quando chegar no limite da gasolina do carro que você vai botar a gasolina. Você vê que tá acabando, você bota de novo. Então você vai ferrar o motor do seu carro, né? Com a gente é a mesma coisa. Você vai ferrar, você vai esperar ficar ferrado para procurar ajuda. Muito Não, bom. então, né, tem que saber quais são os limites. Agora, no home office, por exemplo, gente, eu sei que tem algumas empresas que são difíceis, né, mas horário para trabalhar. Olha, desculpa, a partir das 9 eu não respondo mais, às 8 eu não respondo mais. Né? Ainda mais quem tem filho, quem tem, né, enfim, as empresas também precisam entender isso. Que Sim. agora a realidade é outra, né, e a gente precisa respeitar os espaços. Os limites, né, a gente precisa colocar pra gente mesmo. Se a gente não puder contar com a empresa colocando, que cada um coloque os seus próprios, né? Exato. Isso mesmo. É isso mesmo. Gostei. Eu, até para finalizar, assim, tem uma palavrinha que eu gosto muito de conectar mesmo com o trabalho, que é contribuição, né? A olhar para o nosso trabalho como uma contribuição que a gente está dando para o mundo, para as pessoas. Quando eu falo contribuição, talvez as pessoas achem que, mas eu não estou nem salvando ninguém, eu não estou salvando o planeta. Mas você está fazendo um pedacinho. Não precisa inventar a roda, gente. Não precisa. Faz bem feito o que você tem para fazer hoje, sabe? Acordou, chegou no trabalho, lida bem com as pessoas que estão lá com você, pega a sua listinha de tarefas, naquilo que está ali designado para você, você dá o seu melhor, você entrega o que você tem de bom. E até para a gente conseguir ser essa contribuição, a gente precisa estar bem, não é? A máxima, que eu não consigo dar o que eu não tenho. Então, como é que eu vou contribuir? Como é que eu vou fazer uma coisa legal para deixar lá a minha marca, por menor que ela seja, de uma forma legal, se eu não tô legal? Realmente ficaria difícil, não é? Perfeito, é isso aí. Muito bom.